Olá, seja bem-vindo ao curso de AutoCAD 2D e 3D para a disciplina de desenho para engenharia. Vamos dar início agora aos comandos Polyline, Polígono e Retângulo. O comando Polyline ele vai criar uma polilinha 2D, uma linha poligonal na verdade. Essa linha ela pode ser fechada ou não, ou seja, podemos formar um polígono a partir de uma polyline, mas também podemos formar apenas uma linha poligonal. Neste caso, o que vocês têm aqui é um polígono, ok? Mas eu posso ter, por exemplo, a figura de uma polyline, que ela não vai ser um objeto fechado, vai ser aberto. Mas qual é o diferencial? É que eu posso criar, né, diferentes linhas e no final o resultado, né, já sai tudo interligado. Se você desligar o orto pressionando F8 e você entrar com o comando Polyline, você vai perceber que você pode traçar linhas com diferentes angulações, ok? Você vai encontrar ele aqui como terceiro ícone da barra Draw, ou então você vai digitar PL e vai dar Enter. Ele vai pedir para você especificar um ponto para iniciar essa polyline. Vamos utilizar a origem dos sistemas de coordenada. Vou ativar o orto pressionando F8 e vou digitar uma distância para o sentido positivo de x de 10 unidades. Dei um Enter e vou dar um Enter novamente para sair do comando. Vou digitar a ferramenta de zoom, vou dar um Enter, vou digitar para ele selecionar todos os elementos existentes e vou dar um Enter. Ele vai carregar aqui na minha tela a linha de 10 unidades no sentido positivo de x. E o mais interessante é que com este comando você pode criar uma linha e ao invés de entrar com um valor em coordenadas cartesianas, como é este caso, você pode entrar com valores de coordenadas polares. E como você vai fazer isso? Você primeiro vai digitar a dimensão da sua reta, neste caso 50 unidades, e você vai apertar Tab. Agora você vai definir a angulação dessa reta. Neste caso eu vou colocar 30 graus. Pronto. Novamente eu vou desenhar aqui no sentido positivo de x uma linha agora com 25 unidades. E vou desenhar uma linha para baixo com 50 unidades. Meu próximo passo agora então seria fechar esta entidade. Então perceba que em nenhum momento eu utilizei um comando para unir essas linhas e no final eu já tenho um resultado. Vamos para o próximo comando, polígono. O comando polígono ele também é muito interessante. Ele vai funcionar da seguinte forma: você vai localizar aqui o comando polígono. Ele é o quarto ícone da barra Draw. Ele vai pedir para você, assim que você habilita a ferramenta, ele vai pedir para você entrar com o número de lados desta linha poligonal fechada e o número mínimo de lados que você pode ter, no caso seria um triângulo. Então vamos começar com o mais básico, com o triângulo. Vamos entrar com 3 lados e dar um Enter. Ele vai pedir agora para você especificar a origem a qual esse objeto irá se desenvolver. Então, de praxe, novamente, vamos definir a origem do AutoCAD. Agora ele vai te pedir dois diferenciais, duas opções na verdade de construção. Ele vai te perguntar se você quer construir essa figura a partir de um modelo inscrito em uma circunferência ou circunscrito em uma circunferência. Então vamos começar com o modelo inscrito. Então o que acontece, né? A medida do centro de área desse triângulo até o vértice vai se dar em função de uma igualdade a um raio de uma circunferência. O que eu quero dizer com isso? Suponha que eu coloque esta medida de 25 unidades. Se eu criar uma circunferência a partir da origem e colocar um raio igual a 25 unidades, perceba então que o triângulo ficou inscrito na circunferência. Ou seja, a medida do centro dessa área aqui triangular até esse vértice é igual ao raio de uma circunferência. Logo, esta figura ela vai ser inscrita nessa circunferência. A outra variação para você entrar com o comando polígono seria então no modo
circunscrito. Então, como você vai fazer isso? Após você definir a origem, você vai habilitar o modo circunscrito. E agora não mais a medida do raio vai ser do centro da figura até o vértice, e sim do centro da área triangular até metade do lado dele. Ou seja, vai ser a medida do apótema. E aí você vai definir essa medida. Neste caso, vamos usar o mesmo padrão, 25 unidades. Então perceba que o triângulo agora está circunscrito à circunferência. Esse comando ele é muito útil quando você quer trabalhar, por exemplo, com peças sextavadas. Vamos supor que você tem uma peça sextavada, ou seja, 6 lados. Vou definir ela aqui nessa origem. E agora eu quero executar ela da forma circunscrita e fazer a construção, por exemplo, né, da cabeça de um parafuso. Então eu tenho aqui um hexágonozinho regular. E se eu movimentar ou copiar esse objeto para o lado, né, em um processo de construção 3D, eu posso de forma muito rápida executar uma peça 3D com 6 faces laterais. Compreendido? Vamos para o próximo comando, então, seria o comando retângulo. Você vai procurar aqui o ícone do comando retângulo, ou então você vai digitar REC. Pronto. Você vai clicar em um ponto da tela, que seria a origem de construção desse retângulo, e vai clicar na outra extremidade, dando assim a medida da diagonal desse objeto. Por consequência, você terá então a medida da base e da altura. Então vamos clicar aqui em uma região qualquer. Pronto, já tem o meu retângulo definido. Essa funcionalidade é muito interessante quando você possui pontos de referência no seu desenho. Suponha que eu queira criar um retângulo a partir deste endpoint até essa extremidade dessa linha. Então entra com o comando REC, dou Enter, clico neste ponto, clico neste e eu já tenho um retângulo em função dessa diagonal. Só que também você pode controlar a medida da base e da altura desse objeto. Então quando você entra com o comando REC, você pode clicar na origem que ele vai se desenvolver e digitar a opção de Dimensions. E ele vai requisitar para você a medida em X. Neste caso, vou colocar 25 unidades. E no eixo Y, vou colocar 20 unidades. Vou dar um Enter. E agora ele vai pedir para me posicionar esse objeto no plano. E aí ele vai te dar as seguintes opções. Você quer posicionar ele no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto quadrante. Neste caso, o que me interessa seria posicionar ele no primeiro quadrante. Então você passa o mouse para a região do primeiro quadrante e você dá um clique em qualquer região pertencente a esse quadrante na tela. Você clica, pronto, ele já vai ser fixado. Só que o comando retângulo, ele também tem outra funcionalidade bastante interessante. Se eu ativar o comando novamente, REC, tá, Enter, eu posso, por exemplo, fazer com que esse retângulo já saia com algum acabamento, por exemplo, os cantos abaulados ou chanfrado. E como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos trabalhar com cantos chanfrados. Então eu vou digitar C de chanfer e vou dar Enter. Então o AutoCAD vai me requisitar a medida do deslocamento em X desse chanfro. E eu vou colocar 3 unidades. Na sequência ele vai me pedir então o deslocamento em Y. Vou colocar também 3 unidades e vou dar um Enter. Vou clicar na origem de construção desse objeto. Vou colocar aqui a 20 unidades deste retângulo. E como é que você faz para posicionar esse objeto a 20 unidades sem precisar clicar na tela? Você simplesmente passa o mouse em cima do endpoint ou desse retângulo e vai puxando até o AutoCAD entender que você está chamando uma referência.
você clica na região que você deseja ou simplesmente puxando a partir desse endpoint, seguindo essa linha tracejada que aparece, você digita a distância de deslocamento. Depois você agora vai definir o tamanho desse objeto. Então vamos usar o padrão anterior. Vou entrar com Dimension, 25 unidades em X, 20 em Y. E agora vou definir qual quadrante eu vou posicionar. Novamente vou posicionar no primeiro quadrante. Pronto. Então eu tenho aqui um retângulo chanfrado, com os seus cantos chanfrados, na verdade. Próximo passo então, agora, seria fazer um retângulo com os seus cantos abaulados. E para isso eu vou habilitar a ferramenta Fillet, pressionando a tecla F. Então na sequência eu vou informar o raio desse abaulamento e vou tornar padrão, ou seja, a medida do chanfro aqui que eu usei 3 unidades para deslocamento, também irei utilizar para o raio e vou dar um Enter. Agora ele vai especificar, ele vai pedir para mim especificar o ponto a qual essa figura irá se desenvolver. E eu vou utilizar esse mesmo padrão de espaçamento aqui, 20 unidades. Como eu vou fazer isso? Eu vou passar o mouse sobre esse endpoint e sobre esse endpoint aqui, logo mais abaixo e à esquerda. E vou puxar o mouse de tal forma que ele chame essa referência de extensão tanto à esquerda quanto acima. E aí ele vai encontrar uma interseção. A partir dessa interseção, eu já posso somar mais 3 unidades e somar com as 20 que eu desejo, ou seja, 23 unidades. E vou dar um Enter. Logo, ele vai entender que eu quero criar um retângulo 23 unidades deslocada dessa aresta ou 23 unidades a partir deste ponto aqui onde se inicia o chanfro. Agora, na sequência, eu vou informar as medidas deste retângulo, largura e altura. Vou digitar Dimension ou D, vou dar um Enter. Como ele já memorizou as medidas do meu retângulo, vou simplesmente dar um Enter para a largura e vou dar um Enter novamente para a medida da altura, que já está registrada. Agora eu vou definir qual quadrante esse objeto será inserido. Neste caso, primeiro quadrante. E vou clicar, né, sobre a tela. Pronto, então aqui eu tenho 3 variações de retângulo com as suas funcionalidades. Ok? Na próxima aula, iremos abordar as ferramentas Arc, Circle e Spline.